Já há um bom tempo eu me preparava para gravar esse vídeo e acabei escolhendo essa tarde bastante tempestuosa, com trovões e chuvas toda na redondeza, porque o clima fica até mais característico da história que eu vou contar. É uma história real ocorrida entre 1914 e 1916 e que trata de uma questão que eu fiquei pensando algum tempo atrás, num ano como esse de 2020, onde a humanidade mais uma vez é testada num fenômeno que vai além do seu planejamento, dos seus desejos, e em grande parte da história humana nós fomos testados ou por gigantescos fenômenos naturais ou por ausência de condições de comida, sempre uma privação muito grande, ou por doenças como essa que se abate sobre nós. Uma característica diferente de grandes catástrofes naturais, por exemplo, como erupções vulcânicas, terremotos, é que, apesar da intensidade ser muito forte, o efeito dura sobre um pequeno espaço de tempo, e a partir de horas ou dias, no máximo semanas depois, a vida começa a uma certa normalidade, né, um certo rescaldo daquele ocorrido. Nessa situação de peste, de pandemia, como já aconteceu em outras épocas, o sofrimento é muito mais prolongado, né? Ele testa a nossa resistência a uma dor contínua e a uma situação em que você não sabe necessariamente quanto tempo aquilo durará. Por isso que eu escolhi como tema desse vídeo uma situação que tem uma certa similaridade com esse processo de como nós devemos ter força, resiliência para enfrentar momentos tão difíceis. E para isso eu escolhi a história do Endurance, que é o navio que está aqui nessa foto, e que o nome dado pelo seu comandante foi bastante peculiar, porque o ditado, o brasão da família dele era perseverar com força, né? Então, no inglês, esse endurance tem esse, de certa forma, esse sentido de uma força contínua com perseverança. E após essa expedição mal sucedida, sob um certo aspecto, o Sir Ernest Shackleton, de quem a gente vai falar, escreve esse livro South, né? O nome South vem em homenagem aonde tudo começa e aonde eles retornam, felizmente, que é as Ilhas Geórgia do Sul, que estão ali tanto quanto ao norte da Antártida, a leste das Ilhas Falklands inglesas, né? Então, por que eu vejo que é muito interessante aprendermos com Shackleton? Como nós não devemos simplesmente esmorecer, ficar reclamando e dizendo, poxa, estou cansado dessa situação. Como eu já disse lá no Instagram, no vídeo introdutório, o Shackleton ele adotou uma filosofia de liderança para aqueles 37 companheiros de viagem, né? Ele era o 38º, que olha, eu tenho que dar a eles uma pequena vitória, nem que seja uma pequena vitória por dia, para que eles não esmoreçam ou comecem com animosidades entre si. O Shackleton era um explorador polar bastante experiente. Ele já tinha primeiro participado em 1902 de uma expedição com o Robert Scott, que tentava mapear áreas desconhecidas do continente antártico. Naquela ocasião, o Shackleton, com 28 para 29 anos, ele acabou adoecendo e o Scott o manda de volta para a Inglaterra, e ele acabou tendo umas desavenças com o Scott, ambos com uma personalidade bastante forte, e o Shackleton acabou declarando que jamais participaria de uma outra expedição onde ele não fosse o líder da expedição. De fato, em 1905, ele faz uma tentativa reunindo um grupo e um financiamento de patrocinadores,
e tenta chegar ao Polo Sul pela primeira vez. Essa era a missão Discovery, usando um navio chamado Nimrod, e que não teve sucesso, mas o Shackleton, aprendendo com o que ele já possuía da experiência dele lá na Antártida, ele sabia que uma coisa muito importante é a hora de você saber retroceder, senão você vai cruzar o chamado ponto de não retorno. E ele fez isso, com aqueles que estavam seguindo. Ele volta, inclusive alguns anos atrás, numa das cabanas que foi montadas para dar suporte à ida, sempre iam algumas pessoas na frente montando cabanas com suprimentos, e foi encontrado, por volta, se não me engano, de 2007, uma caixa preservada, enterrada no fundo do piso daquela cabana, uma caixa contendo algumas garrafas de uísque e de conhaque, que estavam preservadas mais de 100 anos depois, que foi dessa expedição chamada Discovery. O Robert Scott, em 1911, ele empreende uma nova tentativa de chegar ao Polo Sul. A gente tem que entender esse momento ali, bem no início do século XX, que desde aquelas últimas décadas do século XIX, havia a formação de um enorme nacionalismo em vários daqueles países europeus. Tentando superar o outro com superioridades de raça, de eventos heróicos ou de desbravadores. Todo esse movimento nacionalista acaba culminando na Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, esse efeito de tentar valorizar, olha, é um escocês que conseguiu isso, um inglês, um norueguês, por exemplo, que conquistou de fato, né, na frente do Scott, a questão de poucos dias, é um norueguês que consegue chegar até o Polo Sul, frustrando o Scott. Nessa expedição de 1911 para 1912, porque eles sempre chegam ali no continente antártico, exatamente quando vai começar o que seria o nosso verão no hemisfério sul, né? Então eles chegam ali próximo de dezembro. O norueguês estava muito mais bem treinado, com trenós com cães, e o Scott tenta realmente, através também de trenós, mas sem tanta habilidade com lidar com cães de esqui, e ele chega muito próximo, a questão de dezenas de quilômetros do Polo Sul, e já encontra as marcas dos trenós da equipe norueguesa. E aí ele tinha forçado muito nessa expedição, ele passou o ponto de não retorno, quando ele, mais os 3 companheiros que estavam ali, começam a retornar, eles já não têm mais forças e morrem numa dessas barracas de sobrevivência. Uma equipe de socorro os encontra meses depois. Isso foi um grande trauma na Inglaterra, perder o grande herói Scott, de outros descobrimentos, de outros feitos. Mas o Shackleton, ele não desiste da ideia de voltar à Antártida, só que o Polo Sul já havia sido descoberto, então ele tem que bolar alguma outra coisa inédita, e o que ele planeja é chegar até a borda, né, pelo chamado Mar de Wendel, e sair do outro lado da Antártida caminhando também com esquis, no Mar de Ross, do outro lado, onde um outro navio já tinha preparado uma base de sobrevivência para eles chegarem e serem resgatados depois. Isso ele planejou exatamente nessa época em que acontece a morte do Scott. Eles ficam sabendo disso com certeza por volta de 1913, apesar de ele ter falecido em 1912, mas até acharem o corpo e comunicarem para a Inglaterra já era 1913. E o Shackleton reúne clubes ali navais, clubes de geofísica que tinham interesse em pesquisar os raios, as estrelas no Polo Sul, o próprio governo britânico, alguns empresários da área de tabaco e de outros tecidos, e ele reúne condições, compra um navio, que é esse navio, que ele batiza então de Endurance. Esse navio foi construído exatamente para ser um navio para aguentar quebrar o gelo. Ele tinha uma característica de quebra-gelo, construído com chapas de
de madeira de carvalho e pinho, que chegavam em alguns pontos do casco a 75 centímetros de espessura, né? E ele achou ele falou, não, esse navio realmente é bastante reforçado, é um navio que ele é um misto, como se vê aqui nessa foto, ele é um misto de navio à vela, que ainda se utilizava ali naquele início do século XX, mas já com uma propulsão de motor a vapor com combustível a carvão. Então, quando estava em calmaria, ou ele queria dar uma velocidade que não dependesse simplesmente dos ventos, ele usava realmente os motores. E quando ele queria muitas vezes romper o gelo e usar toda a força, ele subia as velas, ligava os motores e com essa força adicional ele tinha não tanto em velocidade, mas numa potência para conseguir romper camadas de gelo. O Shackleton ele dispara o navio em agosto de 1914 na direção de Buenos Aires. Ocorre que a Primeira Guerra estava para ser declarada, mas o Winston Churchill, que era o chefe do almirantado, ele, por telegrama, ele autoriza o Shackleton a prosseguir nessa expedição, mesmo porque os ingleses achavam que a guerra seria muito curta e uma coisa simples. Então ele parte num outro navio rumo a Buenos Aires para encontrar já parte da tripulação que estava ali. 29 cães treinados para usar em trenós já estavam também em Buenos Aires. Ele precisava apenas abastecer o navio e esperar o momento ideal para chegar no continente antártico, que ele planejava que fosse ali no começo de dezembro. Ele não se dirige diretamente para a Antártida, ele vai exatamente para as ilhas Geórgia do Sul, que naquele momento era um posto baleeiro comandado por noruegueses, e que estava bastante avançado na época, em 1914. Ele já possuía energia elétrica, água quente, comunicação via telégrafo e um rádio também primitivo, mas tinha também a comunicação por rádio com o continente. Então eles foram acolhidos ali no início de novembro e na preparação final para chegar até a Antártida. O que eles perceberam desde quando eles estavam em Buenos Aires é que se aproximando aquele verão de 1914 para 1915 no hemisfério sul, o ar em Buenos Aires continuava muito úmido e gelado. E a experiência dos marinheiros que passavam sempre naquele cone sul dizia o seguinte: quando isso acontece é porque o gelo está demorando demais para se derreter no início do que seria aquele verão antártico, o que era um mau sinal. Eles chegam realmente até a ilha da Geórgia do Sul e os baleeiros que estavam ali em operação dizem para eles, olha, é melhor vocês aguardarem aqui algumas semanas, porque a coisa não está boa. Nós estamos vendo muitos blocos de gelo, muito compactos, então eu acho que não vale a pena. Eles tinham que circundar meio ao norte da Antártida, exatamente nesse mar de Weddell, para atingir o ponto numa certa baía onde ele desembarcaria com os trenós. Estavam testando também uns trenós movidos a combustão, e que acabaram depois nem funcionando, mas eles levavam isso também. Só que esse mar de Weddell, ele é muito violento, com ventos muito fortes, um mar muito revoltoso, então é uma navegação difícil. Eles aguardam até o começo de dezembro, e no dia 5 de dezembro de 1914 ele decide, fala assim, não, estamos prontos, vamos navegar na direção da Antártida. Ele sai logo cedo na manhã do dia 5 de dezembro e vão cada vez mais se aproximando de latitudes cada vez maiores. A Geórgia do Sul está ali numa latitude em torno de 66 graus.
Para você ter uma ideia, por exemplo, uma cidade como São Paulo, no Trópico de Capricórnio, está em 27 graus. Então imagina, eles já estavam bem, numa posição bastante austral na ilha Geórgia do Sul. Eles navegam com um tanto quanto cerca de 1.500 quilômetros dentro do Mar do Weddell, mas começam a encontrar cada vez mais chamadas PECs, placas muito extensas de gelo flutuando na água, que em muitos momentos se juntam e vão formando aquela camada. Eles contornam aquilo que eles acham que está muito espesso, mas conseguem ir penetrando, passam pelo Natal, passam a virada do ano, até que em 5 de janeiro já de 1915 eles encontram uma camada muito espessa, abre-se um canal, digamos assim, entre as placas de gelo, e aí que é a armadilha que estava sendo preparada para o Endurance, porque ele entra naquele canal formado pelo gelo, mas o gelo ele vai se movendo, e eles não tinham noção de que à medida que eles estavam chegando, eles já estavam ali na posição 74 da latitude sul, né, 74 sul, quando finalmente as placas se fecham e o navio para. Eles usam esse artifício de levantar as velas e acionar os motores, mas o navio não se mexe. Eles desembarcam uma parte da tripulação e eles começam com picaretas quebrar o gelo para tentar abrir novamente o canal. Funciona por algum tempo, até que, passado ali mais alguns dias, a placa se fecha e eles, olhando da vigia lá do alto do mastro, veem que aí o mar está totalmente congelado. É interessante fazer agora uma observação com relação à tripulação que estava ali no Endurance, porque o Shackleton ele fez questão de entrevistar um por um da tripulação que saiu ali da Inglaterra. Faltavam ainda algumas posições, mas eles pretendiam, como de fato aconteceu, contratar mais alguns marujos, algumas posições menos relevantes em Buenos Aires, né? Mas as pessoas relevantes ele escolheu como o chamado capitão tenente dele, que seria o segundo na linha de comando, o Wild, que já tinha estado com ele na Antártida e naquela missão que não funcionou na Discovery. Então ele o convida para ser o segundo em comando. Para ser o capitão do navio, dado que ele ia ter outros afazeres, ele ia desembarcar, ele não podia ser ao mesmo tempo capitão do navio e comandante da missão. Então ele escolhe um capitão bastante experiente, que também já conhecia a Antártida. E é interessante que no jornal inglês, quando ele começa a requisitar essas pessoas, ele se instala num pequeno escritório e ele coloca essa nota no jornal dizendo que eles estavam requisitando marinheiros para uma expedição, e ele coloca assim: paga-se pouco por uma vida arriscada, difícil, mas que será recompensada com muito heroísmo e reconhecimento, uma coisa assim. E aí começam a aparecer pessoas. Ele foi hábil nisso, que eram pessoas que não estavam tão interessadas. Ele conseguiu criar, isso o Shackleton era muito inteligente, ele procurou pessoas que se importavam menos com o dinheiro e mais com a aventura. Todas essas pessoas que ele requisitou, de alguma maneira, tinham uma experiência naval, e eram um tanto quanto pessoas que a gente diz assim, um tanto que tem um lado social meio assim diminuído, né? Ele não se interage tão bem quando... E lembrando que essa é uma época na criação, né, da modernidade, como eu já tratei em outros vídeos, que de fato muitas pessoas passam a ficar incomodadas com aquela vida burguesa das cidades, aquela coisa, aquela questão daqueles rituais, daquela maneira que eu já tratei no complexo do Blasé, por exemplo, né? Então ele começou a atrair de certa forma essas pessoas, né? Teve algumas das pessoas que também foram convidadas que partiram dos patrocinadores, como por exemplo a Sociedade de Geofísica Inglesa. Ela enviou 2 médicos
e também físicos para estudar essas questões no Ártico, né? E o Shackleton ficou sabendo que existia um fotógrafo bastante experiente ali em Antártica, que já tinha estado em missões na Antártida, que era um australiano que tinha uma grande capacidade com fotografia. De fato, a ideia era que essas fotografias fossem vendidas para subsidiar também a expedição. Muito dos direitos autorais foram vendidos antecipadamente à própria expedição em si, em 1914. Bom, como eu disse, o navio ele ficou já aprisionado a partir do dia 5 de janeiro. E esse navio ele era muito confortável, ele tinha evidentemente vários decks, e no início da viagem havia uma certa separação por nível social e de função dentro do navio. Quanto mais baixo fosse o cargo ali, a função, mais exposto essa pessoa estava em relação ali ao convés, os marujos que cuidavam. Agora, o Shackleton, desde que eles partiram de Buenos Aires, ele adotou uma sistemática. Como a tripulação que foi levada era a menor possível para pilotar um navio daquelas proporções, era um navio de 144 pés, né, em torno ali de 40 metros de comprimento. E então o Shackleton disse assim: olha, nós temos poucas pessoas, todos vão ter que trabalhar em todas as funções aqui, desde lavar o chão até ajudar a içar as velas quando a gente precisa içar as velas. Então, mesmo os médicos, os físicos, eles nos diários que eles passaram, é muito comum, né? Todo mundo escrevia um diário, eles relatavam, diziam: olha, nós aprendemos aqui que nós também temos que trabalhar, coisa que na sociedade inglesa isso não acontecia. Mas o Shackleton fez isso exatamente para não criar tanto desnível, né, entre as pessoas ali, porque ele sabia que ia ser um convívio difícil e bastante extenso. Quando o navio fica aprisionado a partir de 5 de janeiro, o Shackleton faz com que todos aqueles que viviam na parte superior, ele levou também um grande marceneiro muito experiente, e esse marceneiro constrói habitáculos ali para as pessoas da parte de cima, também dos decks de cima, poderem ficar na parte mais abrigada e mais quente na parte inferior do navio. Isso foi muito importante, porque a partir de fevereiro, como eles veem, já tinha passado um mês que o navio não se mexia, o Shackleton entende que a missão não tinha como continuar, e ele reúne todo mundo e diz para todos que falou assim: olha, a expedição da maneira que ela foi planejada, ela se encerra aqui. A partir de agora, ela vai ser uma missão de sobrevivência. Nós temos que torcer para sairmos daqui antes que o verão termine, o verão no hemisfério sul, e eventualmente correr o risco de termos que passar aqui o inverno, onde seria ali toda aquela, praticamente naquela escuridão do inverno polar. Passam-se as semanas, eles conseguem descer, caçar, tinha muitas focas, muitos peixes que apareciam ali para respirar naqueles falhas do gelo. Então, do ponto de vista de comida, e até aquele momento a situação estava controlada. De fato, chega o inverno, se torna uma situação bem mais crítica, com temperaturas ali de menos 35 graus, né? E toda essa massa de gelo que estava em torno do Endurance, ela é uma massa também flutuante. Eles não estavam em terra firme, estavam muito longe da terra firme, estavam talvez ali a uns 150 quilômetros da terra firme. E aí eles começam a voltar na direção meio a norte, indo na direção que seria da América Latina, né? Mas muito lentamente, muito lentamente. Os físicos que estavam ali e os marinheiros, os comandantes ali, que tinham mais experientes, usavam os sextantes e, através das estrelas ou do sol, iam monitorando. Eles sabiam que eles estavam se deslocando na direção norte-oeste, né?
E o que eles contavam é que em algum momento, se abrisse um canal, o gelo se abrisse, eles conseguissem sair finalmente com o navio. Passaram os meses, isso não aconteceu, a situação foi ficando cada vez mais difícil. E o interessante é que, apesar disso não ter sido planejado, o fotógrafo, o Hurley, ele vai fazendo os filmes fotográficos, aí ele simplesmente faz a transformação para os negativos, né? Ele revela os negativos, e aí ele coloca em latas de metal, solda aquilo e vai guardando aquelas latas com os filmes para preservar aquilo da umidade, do sol. É por isso que a gente conhece, através desse livro, que é um livro comemorativo e que eles reconstruíram todas essas fotos do Hurley, e por isso que é a primeira expedição dessa natureza totalmente documentada de ponta a ponta. Aliás, o continente Antártico foi o primeiro dos continentes a serem descobertos na história humana onde já houve a documentação fotográfica. Isso nunca tinha acontecido. Quer dizer, quando se descobre a Antártida, já existia realmente o equipamento fotográfico. Veja, eles ficam todo o inverno de 1915. Quando chega em novembro de 1915, como estava se aproximando o novo verão, todo aquele gelo que estava ali, ele tem toda uma reorganização. Muita coisa fica mais fina, alguma coisa se move, placas sobem um contra o outro, e aí isso é o que eles tinham medo, porque isso começa a mexer do lado de fora do casco do navio. E uma tese que muitas das pessoas que conheciam a vida na Antártida, com a navegação, dizem assim: aquilo que o gelo prende, ele não solta. Era um dos mitos entre aqueles baleeiros e aqueles que viviam ali. E de fato é o que acontece. Em novembro, o navio começa a ser esmagado de fora para dentro pelo gelo, toda aquela massa de gelo, até o momento em que, no meio de novembro, o Shackleton diz assim: nós não podemos ficar aqui, isso aqui não é mais seguro. Começa a vazar água nos locais em que a madeira está se deformando e abrindo frestas. Eles começam a tirar o que eles podem do navio. Não ia dar para tirar tudo, porque senão eles tinham que carregar uma coisa enorme. E eles tinham 3 embarcações, que eram embarcações de salvatagem, que a gente chama, né, que são os chamados scullers, para um eventual naufrágio. Um era maior, que até tinha o nome de um dos patrocinadores, né, da expedição, e dois menores, né. Eles retiram esses barcos do navio, colocam ali a distância segura no gelo. Grande parte da cozinha do navio é desmontada e montada de novo, e montam uma cozinha ao ar livre, e depois o marceneiro, eles fazem um acampamento, de fato fazem um acampamento. 2 semanas depois deles abandonarem de fato totalmente o navio, eles voltavam diariamente ao navio para fazer essa busca de querosene, suprimentos enlatados, carvão, enfim, até que o navio ele começa a afundar no meio do gelo. E ele relata que ali por volta do fim de 21 de novembro de 1915, o Endurance finalmente ele afunda. Que observação que eu quero fazer até esse momento aqui do que eu estou contando? Quando nós entramos numa situação dessa, vamos pegar o caso de uma pandemia. Primeiro, por que o Shackleton dizia: vamos vencer uma vitória por dia de cada vez? Quanto mais você reclamar, pior vai ficar. Veja, eles não só tinham ficado presos no gelo, tinham frustrado de caminhar na continuidade do propósito deles, como eles passaram a ter que ter uma visão de agora o que nós temos é ficar vivos, vamos esquecer essa questão da expedição.
Ah, e temos que lembrar dos cachorros. Lembram? Tinha os 29 cachorros, que inclusive ao longo da viagem até alguns tiveram crias, então eles tinham até os cachorros menores. E é claro que quando faltava ali, a caça não era tão abundante, eles iam lá e comiam alguns cachorros, era o que restava para eles, né? Começavam a comer os menorzinhos, porque eles precisavam dos mais adultos para ainda usar nos trenós em certas explorações e mesmo para ajudar a puxar, porque à medida em que o gelo começa a derreter nesse começo do verão de 1915 para 1916, eles não conseguiam ficar estáticos no mesmo lugar. O campo começava a ficar com água, aquele gelo começava a derreter e eles tinham que ir para locais onde ainda o gelo estava mais consistente. Então, imagina o sacrifício. Então, como eu dizia, em situações em que você não sabe aonde está a porta de saída e quanto tempo vai demorar para estar naquela situação, a melhor regra é, primeiro, não reclame, porque você não sabe quanto tempo aquilo vai de fato demorar. Quanto mais rápido você aceitar aquela situação e vencer um desafio por vez, é melhor. E é o que eles fazem. Eles passam até abril de 1916 nessa banquisa, né, nessa gigantesca massa de gelo que estava se aproximando, mas eles ainda estavam a cerca de 1.300 quilômetros das Ilhas Geórgia do Sul. Eles estavam por baixo aqui, né, indo no sentido do oeste. E aí é que no começo de abril, o Shackleton, vendo que aquilo tudo estava se fragmentando e que o verão de 1916 ia acabar, eles iam passar mais um inverno sobre o gelo, ele decide atingir alguma das ilhas o mais próximo possível das Ilhas Geórgia do Sul. E eles, com os 3 barcos, colocam os barcos no mar e começam a fazer uma navegação. Navegam por 7 dias e eles chegam a um conjunto de ilhas ao sul ali das Ilhas Geórgia, que chama as Ilhas Elefante, pelo formato de algumas montanhas. Mas é uma ilha deserta, só tem aqueles pássaros, estava aquela ilha de pedriscos e uma coisa escarpada, absolutamente sem vegetação, sem nada. Mas eles conseguem, depois de 7 dias, exaustos, chegarem até as Ilhas Elefante. Ficam numa praia, montam novamente o acampamento ali. Então, veja que isso é uma coisa que o Shackleton aprendeu. Ele diz assim: olha, vamos vencer cada etapa. Nós já conseguimos sair daquela região, fomos para o gelo, ficamos um ano aqui no gelo, mudando de posição e tentando ver se ele se aproximava pela correnteza em algum lugar que a gente colocasse os barcos na água e navegasse. Não foi possível. Até que eles decidem, assim, olha, aqui está ficando muito mais arriscado, vamos atingir uma dessas ilhas. E de fato eles conseguem atingir as ilhas. Resolveu o problema deles? Não. Essas ilhas estavam em alguma rota de navegação que eles pudessem usar os sinalizadores que eles tinham, fazer fogueira? Também não. Tinha comida, abundância? Não. Tinha peixe, tinha foca, alguns pássaros que eles caçavam, mas só isso. É aí que eles ficam alguns dias ali e logo o Shackleton, veja que ele está sempre bolando o próximo passo, o caminho, né? Não desiste. Diferente de se colocar a cabeça na terra, como muitas vezes eu vejo comentários em função da pandemia, só se coloca, sabe aquele fica em casa e o sujeito só fica com a cabeça dentro da terra, sem pensar que de alguma maneira você vai ter que assumir riscos, você vai ter que se expor, mas evidentemente calculando o custo-benefício do risco que você vai correr. Todas as decisões que eu fui citando daquilo que eles estão fazendo envolvia risco, mas chegando um momento você tem que tomar uma decisão. Não adianta ficar quietinho no lugar ali achando que, por exemplo, no caso do vírus, o vírus, né, vai embora, vai sumir, né? Passado alguns dias, o Shackleton comunica a eles que ele vai reunir um grupo de pessoas. Na verdade, ele escolhe mais 5, que eram os que estavam ainda mais fortes, que tinham uma grande capacidade de navegação, mais o marceneiro, que ele achava que era um cara que era importante para estar com ele, para fazer reparos. Ele pega o barco de salvatagem
maior, o tal do James Kynard, né, que era o nome desse barco, o transforma naqueles dias, colocando 2 mastros, monta uma vela nesse barco. Eles tinham trazido velas do Endurance, né, os pedaços, faz uma cobertura na parte mais traseira, para que enquanto 3 estivessem navegando, 3 estivessem dormindo, e levam o suficiente para 2 semanas, para 1 mês no mar. Latas de querosene, fósforo, sinalizadores, 2 barris de neve derretida e colocada ali como água, né, potável, e saem na direção, são 1.300 quilômetros. Eles estavam agora numa posição que estava ali cerca de 1.300 quilômetros para chegar nas Ilhas Geórgia do Sul, onde existia aquela vila baleeira que eu citei antes. Veja que, apesar da situação deles não estar nada resolvida, eles haviam ficado 497 dias no gelo, sem pisar em terra firme. Então só o fato da vitória, deles conseguirem pisar pela primeira vez em solo, realmente, depois de 497 dias flutuando no meio do gelo, foi um grande sucesso, ainda que limitado. Eles navegam por 16 dias. Esses 6 homens se revezam, alguns tirando água, porque entrava muita água, o barco era um barco aberto, por 16 dias navegando dia e noite, até que nos momentos em que o céu se abria, eles conseguiam fazer a medição da posição e ver que eles estavam indo na direção correta. Para vocês terem ideia, os mapas que eles usavam ali, eles pegaram muito do que era da biblioteca marítima que tinha lá no Endurance, e antes de deixar o navio, eles pegaram várias páginas dos mapas da direção onde provavelmente eles iriam. Era tudo que eles tinham para navegar. Essas cartas com desenho das ilhas e as tabelas para fazer o cálculo pela latitude e com o azimute do astrolábio para ver a posição onde eles estavam. Então eles levam 16 dias, apenas em 10 de maio já de 1916 é que eles chegam avistando a Ilha Geórgia do Sul. Só que é uma ilha razoavelmente grande e a Vila Baleeira está a leste, até por uma questão de proteção dos ventos que vinham muito de oeste para leste, indo na direção desse mar de Weddell. Então eles navegando ao sul, tentando se aproximar, eles não conseguem enfrentar esse vento para chegar no lado leste da ilha. Então veja que dificuldade. Muitas vezes quando se fala hoje, e a vacina, quando chega a vacina, quem é que vai ser vacinado primeiro, vai ter para todo mundo, quer dizer, se você começar a entrar nessa paranoia, você não chega a lugar nenhum. Veja, quando eles estavam assim, eles acertaram com uma diferença assim de umas 10 milhas só, a posição em que eles achavam que estava a ilha, depois de ter navegado 1.300 quilômetros. E aí eles descobrem que não dava, eles não tinham condição de manobrabilidade nesse barco para chegar. Então veja, aí o Shackleton diz assim, então nós não vamos tentar encarar e ir para o lado leste, nós vamos para o lado oeste, para ficarmos pelo menos mais abrigados do vento, e depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. E assim que tem que ser, cada vitória de cada vez, assim como a questão da pandemia. Vamos cuidar dos equipamentos para... Vocês lembram no início? Não, falta respirador, falta médico, falta tudo. Tá bom, então vamos atacar esse ponto, vamos fazer os hospitais de campanha. Agora vamos cuidar das pessoas. Ah, mas ainda não tem remédio. Tá bom, não tem remédio, mas então eu vou cuidar das pessoas. Ah, mas agora eu não tenho vacina, vou levar os que sabem. Então assim, se você começar a colocar, principalmente nessa questão midiática, é por isso que eu sempre muitas vezes em vídeo eu falo, pô, a OMS uma vez por semana, ela só vem com uma notícia daquelas que fala assim, tá bom, eu já sei disso, você está do lado do problema ou do lado da solução, como normalmente na engenharia a gente fala quando começa essa vozinha, você viu isso, você viu aquilo, entendeu? Então, bom, o fato é que eles desembarcam numa baía a oeste, na costa oeste dessa ilha, os 6 homens, extenuados, exaustos, viram o barco de cabeça para baixo e
fazem como se fosse uma caverninha, uma coisa para fazer oposição, porque continuava nevando e chovendo. Por quê? Porque o inverno de 1916, no Cone Sul, estava se aproximando de novo. Já era, lembra? Já era maio. Então, eles começaram a ficar desesperados. A gente não pode também sossegar aqui, ficar aqui. E eles tinham combinado com os 22 que ficaram lá na Ilha Elefante. Você falou, olha, vocês esperem 4 meses. 4 meses. Se nós não voltarmos em 4 meses, vocês estão livres para tentar fazer o que vocês acharem, porque vocês ainda têm 2 barcos, eles deixaram bastante comida lá, e vocês vejam o que vocês querem fazer. E de fato, um pouco mais para frente, a partir de julho, o líder dos 22 que ficou ali, comandando aqueles sobreviventes, começou já a fazer um planejamento que se até setembro eles não aparecessem, eles em outubro iriam para o mar para tentar a sorte. Bom, o Shackleton faz uma inspeção, ele e o que seria ali o segundo ali em comando, que ele sempre levava junto até como um conselheiro. O Shackleton sempre tinha bons ouvidos. E eles sobem numa montanha usando com muita dificuldade ali, no topo do monte, e diz, olha, nós temos que caminhar até lá. Então ele diz assim, olha, vamos ficar 3 e 3 irão tentar chegar na ilha e depois vem resgatar vocês aqui e depois os outros lá. Eles levam 36 horas para cruzar sem parar, eles não podiam parar, senão iam acabar morrendo congelados. E no último trecho, a inclinação, porque eles não conseguiam ir em linha reta, porque tinha vales com escarpas que eles não conseguiram, não tinham tanto equipamento de alpinismo, então eles tiveram primeiro que subir a 1.500 metros. Então veja, mesmo quando você já está, agora estou bem perto, já estou em terra firme, eu sei onde eu estou, mas o seu problema não está resolvido. Então é por isso que eu comparo muito com a situação da pandemia. Se você a cada novo dia colocar só os problemas na sua frente, que você sabe que eles existem, eles estão lá, você simplesmente não sai do lugar. E aí eles decidem, que era tão penoso, e como os dias estavam ficando cada vez mais escuros, com um tempo de luminosidade cada vez menor, eles decidem fazer como se fossem aquelas barquinhas de competição no gelo. Eles se amarram com cordas, colocam ali os quis e descem, os 3 agarrados, descendo o morro, sem freio, sem nada, descendo, até que chegam no final, onde eles estacionam numa neve fofa e param aquilo. Quer dizer, veja que a improvisação muitas vezes tem que estar presente no espírito, né, de sobrevivência, mas sempre com improvisação muitas vezes. Eles subiram o próximo monte, o mais baixo, mas ainda era um monte que estava à frente, e lá de cima eles enxergam as luzes do acampamento. É nesse momento que eles falam assim, nós vamos conseguir. E aí por volta de 3 horas da tarde, depois de 36 horas caminhando, esfarrapados, sujos, totalmente as roupas enfrangadas, eles chegam naquela base. Uma das primeiras pessoas que estavam ali preparando ali os barcos, o material, ele pergunta onde está o comandante da base, que ele havia conhecido 2 anos antes, quase, né? Quando ele esteve lá na partida. Ele diz, ele já não está mais aqui, está estava o imediato que ficou, agora ele é o comandante. Tá bom, eu quero falar com ele. E leva até a cabana, onde era a cabana do escritório oficial lá da empresa baleeira. E isso nesse livro é relatado que quando os 3 se apresentam para o chefe ali da vila, ele diz assim, do que se trata? Quem são vocês? E aí o Shackleton, que estava no meio, isso é relatado por um baleeiro que estava acompanhando, os levou até ali, o senhor, e ele relata isso também no diário dele, que aí ele vê aquele ser, naqueles farrapos, barbudo, aquelas coisas, ele diz assim, eu sou o Shackleton. E aí esse baleeiro, como ele sabia quem era, sabia que os caras estavam desaparecidos, ele escreve no diário, eu me virei e chorei.
porque ele vê a situação daqueles três e aí o chefe do acampamento fica numa situação assim, né, de espanto total. Ele conta o que tinha acontecido mais ou menos e, bom, já começam a ajudá-los com roupas, a fazer barba, arrumar. Era o primeiro banho quente em 2 anos. Então, bom, só que ainda tinha uma questão, era resgatar os 22 que estavam lá na Ilha Elefante, a 1.300 quilômetros de distância. E não tinha barcos disponíveis e o inverno estava chegando. E aí que o Shackleton enfrenta também essa cerveja. Quando tudo parece resolvido, não, ainda você tem mais problemas para resolver. Então nunca reclame, isso eu entendi, nunca reclame, porque sempre pode ficar pior. Mesmo quando você está muito próximo de resolver, sinta-se assim, estou resolvendo o que é possível hoje. Amanhã eu penso de novo o que eu vou fazer. E aí ele pede ajuda para o governo inglês, só que em 1916 ele descobre que o mundo ainda estava em guerra. Então não tinha navios disponíveis para mandar para resgatá-los. E aí eles contam, o mundo continua em guerra, já morreram milhões lá. E aí ele começa a pedir ajuda para países latino-americanos, né, como Argentina, Uruguai. O Uruguai até cede o primeiro barco, mas com o gelo que já estava se formando não é possível chegar perto da Ilha Elefante. Outro barco chileno também emprestado, mas também não consegue chegar. Ele começa a ficar desesperado, aí já é começo de agosto. Ele pede novamente ao almirantado inglês que o ajude. E aí o almirantado inglês, para surpresa deles, olha, nós preparamos um barco aqui, que era, lembra do Scott, que havia falecido? Então, daquele barco, ele faleceu, mas o barco continuava em operação, tinha sido reformado. Assim, em outubro dá para mandar esse barco aí para vocês, com uma missão do almirantado aqui. Ou seja, o almirantado ainda considerava, por exemplo, que olha, eu que vou salvar esses caras, não vai ser você pode até ir como passageiro nesse navio. Aí o Shackleton diz assim, não, isso eu não vou aceitar, ele faz uma intermediação novamente com o governo chileno, e o governo chileno empresta um barco, que é um barco rebocador, usado pela marinha chilena, e é com esse barco que em 15 de agosto ele sai do Chile, leva 15 dias navegando na direção da ilha Geórgia do Sul, e no dia 30 de agosto de 1916 o barco é avistado pela aqueles 22 que estavam ali. E o Shackleton faz questão do convés do navio com um binóculo, à medida que o navio não podia chegar tão perto por causa das rochas e tal, então ele teve que descer uns barcos a remo para chegar até a praia. O Shackleton fica no barco e com um binóculo ele conta 22. Aí quando ele conta 22, ele fala pro imediato dele assim, que fala assim, olha, nós conseguimos, nós vamos trazer todos eles vivos. Então é uma história real, verdadeira, e que demonstra a enorme força de vontade do Shackleton, a liderança, e acho que fica aí o exemplo de, mesmo problemas que parecem insolúveis e que vão durar muito tempo para ser resolvidos, é só a nossa criatividade, a nossa persistência que nos pode salvar. O Shackleton acaba ficando muito endividado. Infelizmente, os direitos autorais do South, que ele escreve logo depois de retornar, primeiro para os Estados Unidos, porque como ainda estava em guerra, ele vai para os Estados Unidos para fazer muitas palestras, era muito requisitado, e para tentar gerar dinheiro para pagar as dívidas que ainda restavam. Um antigo patrocinador da viagem, os herdeiros reclamam na justiça que eles queriam a restituição do dinheiro porque a missão não tinha sido completada, e ele tem que entregar os direitos autorais do South para os herdeiros. Então ainda teve mais essa. E aí ele, com esse espírito dele irrequieto, ele em 1920 para 21 ele decide voltar à Antártida, uma missão que não era muito clara, se eles iam circundar o continente. No fundo eu acho que ele estava com aquela nostalgia de querer voltar à Ilha Geórgia do Sul, talvez em retribuição ao que aquele pessoal tinha feito por ele. Ele reúne alguns membros antigos da missão anterior, é claro que aquilo tem um grande glamour, então foi talvez uma coisa mais midiática para levantar um recurso.
Como ele já estava com a saúde bastante afetada pelo esforço, e ele já havia descoberto que ele tinha um certo problema cardíaco, e ele acaba morrendo no início de 1922 na própria ilha Geórgia do Sul, quando eles estavam se preparando para sair para fazer essa expedição, e ele acaba falecendo, e a família decide que ele fosse sepultado como está, né? Tem o desenho aqui, tem a imagem do túmulo dele, permanece na ilha Geórgia do Sul, né? Que foi bastante justo, né? Que ele ficasse para sempre ali. E quem visita a ilha Geórgia do Sul e sabe que ali é o túmulo do Shackleton, que virou a atração da ilha, sempre leva um pouco de uísque, e é tradição jogar sobre o túmulo em homenagem ao Shackleton. Então espero que tenham gostado. É um vídeo um pouco longo, mas é a história mais resumida que eu pude fazer para vocês.